Então, já puxa a tua cadeira e ele pedia ajuda. Ele queria voltar, ele não tava conseguindo voltar. A gente um dia tava tendo uma vida normal, trabalhando, no outro dia a gente ficou sem nada. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Me chamo Priscila e aqui você vai ver uma rotina de uma família que crê em Deus acima de tudo e que vem enfrentando uma batalha muito grande nos últimos 3 anos, e nós decidimos entregar tudo nas mãos de Deus, e é assim que a gente tem vivido. E vocês precisam saber que aqui a gente ama um cafezinho. Então, antes de contar essa história pra vocês, vocês devem estar se perguntando: teu filho tem câncer e tu tá aí rindo e oferecendo um café pra nós. A boa mão do Senhor até aqui nos sustentou, e é por ele que a gente tem vivido. Então, senta aí pra entender toda a história da nossa família nos últimos anos. Mas antes, peraí que eu vou pegar o bule. Vamos tomar um cafezinho? Faz o seguinte, vai lá passar teu café. Eu vou esperar. Pode ir? E eu vou servir meu cafezinho daqui. E a gente vai conversar. E eu vou contar pra vocês tudo que nós temos vivido nos últimos tempos e tudo que Deus tem feito na nossa vida. Vai um café? Então, já puxa a tua cadeira, senta aí e vamos papear tomando um cafezinho. Ou um mate, vai ter ocasiões que a gente vai tomar um chimarrãozinho. Vamos fazer aquela rodinha de chimarrão e vamos conversando. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Vocês preferem esses nossos papos, essas nossas conversas com café ou com chimarrão? Deixa aqui pra mim saber. Bom, meu nome é Priscila. Sejam bem-vindos. Toca aqui. Não me deixe tocando sozinha. Eu, hein? Toca aqui. E eu tenho um marido que se chama Luiz Inácio. É, gente, Luiz Inácio. Tem gente que zoa da cara dele? Tem. Mas o nome dele é esse e não tem o que fazer. Tem um filho que se chama Pedro, que é o que tá com câncer, e ele também é autista. Ele tem 5 anos, vai fazer 6, dia 14 de maio. E tem um filho que se chama Samuel. Ele tem 14 anos e vai fazer 15 no dia 13 de maio, sim. Eles têm um dia de diferença, gente, um dia. Eu sempre fiz as festinhas deles juntas, só que agora tá ficando cada vez mais difícil. Porque como que eu vou unir uma festa de um menino de 15 com um menino de 6, gente? Não tá dando, tá bem difícil por aqui. Mas enfim, eu vou contar então pra vocês o que a gente tem vivido nos últimos 3 anos. Pega teu café aí. Em abril de 2023, nós descobrimos que o Pedro tinha câncer, um glioma intrínseco difuso de tronco, um tumor raro que não tem cura pela medicina. Mas antes de você saber tudo isso, vamos passar todas as informações de como aconteceu. Bom, a princípio o Pedro estava com uma gripe. Eu levei ele no hospital aqui da nossa cidade. E chegando lá, ele estava com febre, daí ele foi medicado, ficou na observação. Aí falaram que era garganta. Deram um antibiótico e mais umas medicações e deram alta. Quando a gente recebeu alta, a febre ainda não tinha baixado 100%. Ela estava em torno de 38, 37,5 quando fomos liberados, tá? Fomos pra casa, passei na farmácia antes, comprei as medicações e comecei a dar essas medicações pro Pedro. Passando 2 dias, mais ou menos, a febre persistia. Só que ela ia e voltava. Se eu dava medicação de febre, ela, né, continha certinho, parava ali aquela febre. Mas se eu tirasse a medicação para tentar ver se estava melhorando a febre ou não, a febre voltava. Então, o que eu fiz? Levei ele no posto da cidade para ter uma outra consulta. Chegando lá, nesse posto, o médico atendeu a gente e ele disse que era garganta e ouvido. Daí ele falou que todos aqueles antibióticos que o Pedro estava tomando estavam errados. Que ele ia tirar tudo e dar outro antibiótico. Tá, me deu mais um monte de receita, passei na farmácia de novo, comprei tudo de novo, comecei a dar remédios novos pro Pedro. Só que no outro dia, o Pedro começou a piorar. Já não era mais só a febre, ele já estava completamente quieto. Como é que eu vou explicar pra vocês entenderem? Vocês ainda não conhecem o Pedro, né? Quem tá vindo do Instagram e do TikTok conhece, né? Mas quem tá aqui pela primeira vez não conhece. O Pedro é completamente ativo, brincalhão, corre, grita, pula. E naquele dia, ele tava só deitado. E ele também ama comer. O Pedro adora comer, adora comida, adora arroz, feijão, gosta de comer um pão. E aquele dia ele não queria comer nada. A única coisa que ele aceitou aquele dia pra comer foi uma maçã. E mais nada. E ele ficava só deitado, assim. Ele ama olhar desenho. E na época ele tava com uma fixação pelo Blip. Ele só queria olhar o Blip, o Blip, o Blip. Era o dia inteiro e às vezes o mesmo episódio. Ele não queria mudar. E naquele dia eu coloquei na TV pra estimular, pra ver se ele dava uma animada, né? E não. Ele não quis olhar, ele ficava só deitadinho assim. Eu vou deixar uma foto que eu tenho pra vocês daquele momento, que eu peguei ele na sala, até coloquei um colchão no chão pra ele deitar, pra ele brincar ali em cima, olhar um desenho, mas ele não... ele só ficava deitado.
E naquele mesmo dia, para que vocês entendam toda a história, todo o contexto, eu sou confeiteira e era próximo à Páscoa. E eu tinha recebido muitas encomendas, muitas, porque eu fazia ovos personalizados. Eu pegava um ovo de Páscoa e ia decorar ele com pasta de leite em pó, que eu trabalho com pasta de leite em pó. Eu ia decorar ele no tema que a pessoa quisesse. Então eu tive muitas encomendas, inclusive vários clientes pagaram antes. E alguns deixaram para pagar no dia da entrega, mas vários me pagaram antes. Então nesse dia eu tava justamente aqui, nessa mesa, trabalhando. E o Pedro deitadinho ali na sala, olhando, porque eu queria que ele olhasse o desenho e ele mais deitado. Eu pensei, quando a gente tá com uma gripe muito forte, como falaram que era ouvido, que era garganta, a gente fica batido. Às vezes dorme uma tarde inteira. Então eu tava preocupada, mas ao mesmo tempo não uma preocupação muito grande, porque eu pensei que aquilo que estava acontecendo com ele era devido à gripe forte, à infecção no ouvido e na garganta que os médicos relataram que ele estava. Mas como eu estava medicando com os antibióticos, eu não me preocupei. Eu pensei, não, essa febre recorrente deve ser comum a essa infecção, né? Agora o antibiótico fazendo efeito vai parar nessa febre. Então, e eu fiquei ali fazendo uns doces até que eu fui espiar o Pedro. Eu chamei ele e ele não respondeu. Eu chamei Pedro e ele não respondeu. Eu me levantei e fui olhar ele e eu notei que ele tava parado, assim, deitado assim, ó. Ele não piscava, ele não falava, ele não se mexia. Aí eu levei um choque e eu fui até ele e eu sacudi ele. E mesmo sacudindo ele, assim, ele não voltava, ele continuava assim. E não voltava. Daí aquilo me bateu o desespero até que ele voltou. Mas ele voltava como se tivesse assustado, ele voltava e daí ele já chorava. E ele começou a babar, muito. É como se a saliva produzisse mais e ele não conseguisse engolir e ficava escorrendo aquela baba no canto da boca. Eu liguei desesperada pro meu marido e falei pra ele, Pedro tá passando mal. Ele veio correndo do serviço e a gente levou o Pedro pra uma clínica particular. Chegando lá, a médica avaliou o Pedro e ele não tinha mais tido aquele apagão, mas ele tava bem bobinho, sabe, assim, bobo, como se não tivesse ali. Aí ela avaliou, olhou, aí ela alguma coisa no olhar dele, no jeito que ele tava olhando, ela identificou algo. Daí ela falou assim, olha, eu não quero assustar vocês, mas eu acho melhor vocês correrem pra Porto Alegre. Porque, aparentemente, o que ele tem pode ser que o crânio não tá acompanhando o crescimento do cérebro. É como se o cérebro estivesse crescendo e o crânio não, então o crânio estivesse apertando ali o cérebro dele. E a gente ficou desesperado. Daí ela falou, vocês têm como ir pra Porto Alegre agora? A gente falou, não, tô indo. A gente só passou aqui em casa em questão de 10 minutos pra pegar roupa e alguma coisa que fosse precisar e alguma coisa pra comer, caso ficasse com fome, porque a gente pensava que ele ia ficar bem, né? Levar tudo que desse pra levar. Em 10 minutos eu fui com a roupa que eu tava, eu nem troquei. Nem me atinei a levar nada, porque na minha cabeça eu não sabia o que ia acontecer. Se eu ia ficar internada com ele, se eu ia voltar, porque até então eu achei que eu ia voltar com ele pra casa. Então eu não levei nada, eu levei o básico. E a gente foi correndo, eu moro em Triunfo, tá? Pra vocês entenderem, eu moro em Triunfo, Rio Grande do Sul. E eu corri pra Porto Alegre, que fica aproximadamente 75, 78 quilômetros longe da minha casa. O caminho todo o Pedro foi tendo esses apagões. Ele parava e sempre babando. Depois ele acordava chorando. E eu não tinha mais contado essa história assim, porque já faz 3 anos, né, desde esse primeiro episódio, e 3 anos e pouquinho. E o Pedro, ele acordava nesses momentos assim, e ele pedia ajuda. Ajuda, mamãe, me ajuda. E eu, desesperada, eu disse pro meu marido andar rápido pra gente chegar logo no hospital, mas também é arriscado numa cidade com muito trânsito, a gente é do interior. Até agora a gente conhece Porto Alegre, a gente sabe andar dentro de Porto Alegre, mas aquela foi a nossa primeira experiência, basicamente. A gente não costumava ir pra lá de carro. Nós moramos numa cidade de interior com poucos habitantes, então era tudo novo. E nós, desesperados com o nosso filho passando mal dentro do carro, indo pro lugar onde a gente não tá acostumado, e vendo ele pedir socorro pra nós dentro do carro, porque ele queria ajuda, ele queria voltar, ele não tava conseguindo voltar. Aí a gente, na época, tinha plano de saúde. Deixa eu tomar um golinho de café. Na época, a gente tinha o plano Centro Clínico Gaúcho. Aí, a gente foi direto no Centro Clínico Gaúcho pra ser atendido. Chegando lá, eu cheguei com o Pedro no colo daquele jeito, babando, e eu falei pra moça que eu tinha passado com uma médica, a médica falou que podia ser o crânio comprimindo o cérebro, e eu tava desesperada na hora, a moça da recepção nem pensou. Ela abriu a porta e me mandou entrar pra dentro já direto, eu não passei por ficha, só depois, né? Meu marido ficou fazendo enquanto eu entrei com o Pedro. Aí a gente entrou direto, e
começaram, né, os médicos cercaram o Pedro, começaram a avaliar ele, e daí eu vi que eles entravam e saíam daquele quarto, entravam e saíam, e tentavam me enrolar não, me acalmar, né, eles não tinham um diagnóstico pra dar, e eles viram a gravidade do que estava acontecendo, mas não, ao mesmo tempo eles não queriam me falar a gravidade do que estava acontecendo. Então, eles ficavam ali naquela, mãezinha, vai dar tudo certo. Aí depois veio, a gente já chamou uma ambulância. Na hora que falou, chamou uma ambulância, o meu coração fez assim, e eu pensei, como assim, a gente já não tá aqui, né? Era um hospital ali também, mas os recursos ali não eram. Ela falou pra nós, não, mas a gente não tem o recurso que ele precisa aqui. Daí a minha ficha parece que foi, sabe? Caindo, mas eu não tava entendendo nada ainda, porque até então eu achei que poderia ser aquela função do cérebro, do crânio que eu falei pra vocês. Aí eles falaram, aguarde que a ambulância vai chegar. E eu vendo o Pedro daquele jeito, vinha e voltava. E eu no quarto ali junto com ele, eu abraçava, beijava ele o tempo todo. Mamãe tá aqui, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E ele olhava pra mim, e nos poucos segundos que ele voltava, ele dizia, mamãe, me ajuda. E ele falava assim, e babava. E eu não podia fazer nada, porque o que eu ia fazer, né? O que eu podia fazer? E eu nem sabia o que estava acontecendo. Vocês estão ouvindo esse barulho aí? É que tem uma obra bem aqui de frente pra minha casa. Eu espero que vocês consigam ouvir o que eu tô falando, porque estão serrando alguma coisa. Tá, daí, tá. Deixa eu tomar mais um gole de café, peraí, que a gente continua. Aí, eu tô tentando fazer esse vídeo com o mínimo de cortes possível pra vocês entenderem a história exatamente como ela é. Só que ela é muito grande e eu não queria que esse vídeo ficasse tão extenso, porque é o primeiro vídeo que eu quero apresentar pra vocês e contar um pouco da nossa história pra vocês. A ambulância chegou, aí eu fui na ambulância com o Pedro, meu marido foi atrás de carro. Meu marido e meu filho mais velho estavam juntos, né? O Pedro na época tinha 2 para 3 anos, o meu filho Samuel tinha 11 para 12. E a gente foi pro Hospital da Criança Santo Antônio. Foi pra lá que a gente foi destinado. Graças a Deus, porque eu não posso me queixar. É um hospital muito bom, tem um atendimento muito bom, muito humanizado. E não posso me queixar, a gente foi muito bem atendido até então, lá. Até aqui, né? Porque a gente ainda segue em atendimento. Aí fomos pro Hospital Santo Antônio. Chegando lá, a gente parou com a ambulância direto na emergência. Da emergência, a gente já foi pra um... Não é um leito. Era uma parte onde tu entra na emergência pra ser atendido pelos primeiros socorros, assim, né? É uma sala grandona com vários aparatos, assim, pra o que precisar pra aquela emergência. Nisso, veio uma médica observar ele, aí ela ficou monitorando e observando esses apagões, porque daí intensificou. O Pedro apagava e voltava, mas não ficava um período tão grande. Quando a gente chegou na emergência, ele ficava minutos apagado sem voltar. Ele apagava e ele não vinha mais. E eu ali na volta, agoniada, desesperada, mas não saí do lado dele, não. Soltei a mão dele 1 minuto. Daí eles começaram a me perguntar tudo o que aconteceu. E eu contei toda a história dos médicos e da gripe, dos antibióticos. Daí eles perguntaram tudo, se tinha comido, se não tinha comido, quando que tinha começado aquilo. E daí eu contei também o que a médica da clínica tinha falado sobre o cérebro, sobre o crânio, expliquei tudo. E eu vi ali os olhares. Sabe aquela coisa que tu vê os olhares de um médico pro outro, mas ninguém te fala nada? E é essa situação. Ali é um hospital escola. É um hospital onde tem alunos da faculdade que vão... Eu não sei, eu não quero falar bobagem, não sei explicar direito, mas eu acho que é estagiário, né? Não sei como é que funciona. Aí teve um momento que veio assim uns 10. E eu me senti uma cobaia, porque eram 10 alunos de medicina mexendo no meu filho, querendo ver, tipo, experiências. Essa foi a única parte que eu não gostei dali do hospital, tá? Foi porque eu me senti... Meu filho já tava ruim, tava passando por aquilo tudo, e eles ficavam pedindo pra mim, nos momentos de lucidez dele, pra que eu colocasse ele de pé no chão, pra ver pra que lado que ele ia pender. E eu não queria fazer aquilo, ele mal ficava acordado, né? Mas aí, eles eram os médicos também, e eu não... Na hora, no desespero, tu não tinha muita coisa. Eu coloquei o Pedro ali naquele momento, logo já coloquei na cama, tá... No fim das contas, não me falaram absolutamente nada com nada, naquele momento. Aí era um médico olhando pra cá, conversando ali, cochichando lá. Tiraram nós dali e colocaram nós num leito da observação. Foi assim que aconteceu. Tá, fiquei naquele leito da observação, veio uma enfermeira e uma neuro. E disse assim, não, a gente vai levar ele pra tomografia. Daqui a pouquinho a gente vem aí, mãe. A gente vai levar ele pra fazer uma tomografia. E eu já querendo que fizesse logo, eu tava desesperada. Eu pensei, isso aí tá se agravando, e esse tempo todo um médico olhando, outro médico olhando, um estagiário olhando, um enfermeiro olhando, e o negócio tá se agravando. Então, quando falaram que já iam levar ele pra tomografia, eu fiquei, tem que levar da vez, né? Aí, tá, foi bem rápido. Levaram o Pedro pra tomografia. Nisso, a gente subiu pra tomografia, demorou um pouco, tinha uns pacientes na frente e tal. E é por ordem, né? Daí chegou a vez do Pedro, o Pedro fez a tomografia, nós descemos. E isso já era de noite. E a gente passou a noite ali no hospital.
E eu falei pro meu marido, vai pra casa, porque já era noite, né? E eu falei, a gente não vai embora. Com certeza a gente não vai embora, vai pra casa, porque amanhã de manhã tu volta e me traz coisas, porque eu não tenho nada aqui. Eu não tinha tomado um banho, não tinha um sabonete, não tinha uma toalha, eu não tinha nada pra comer, eu tava com fome. E eu falei pra ele, vai pra casa e amanhã tu volta de manhã. E ele desesperado, meu filho mais novo, o Samuel, completamente apegado no irmão, ficou desesperado. Mas foram, né? Não tinha o que fazer, eles não posar na rua dentro do carro, não ia adiantar nada. Aí eles foram embora pra me trazer recursos, né? Roupa pro Pedro, fralda, que o Pedro usava fralda, roupa pra mim, coisas pra mim ter pra comer dentro do quarto, na hora que desse fome. E tá, e eu fiquei lá com o Pedro. Chegou no outro dia, veio uma médica me falando, mãe, a gente vai ter que fazer um outro exame. Porque nós vamos ter que fazer uma ressonância pra entender melhor o que tá acontecendo. Porque na tomografia que a gente fez ontem, apareceu uma massa no cérebro dele. Na hora que ela falou uma massa, sabe quando tu demora pra entender o que tá acontecendo? E daí eu olhei pra ela e falei assim, uma massa? Uma massa seria um tumor? Aí ela olhou pra mim e só fez assim. Aí eu fiquei olhando pra ela e ela olhando pra mim, nenhuma com muita reação. Eu só respirei e falei, tudo bem, então vamos fazer essa ressonância logo, tá? Aí a gente subiu pra fazer a ressonância. E daí eles me deixaram, naquela primeira ressonância, entrar com o Pedro na sala lá de preparação, que tu entra ali até a criança fazer a sedação. Quando a criança tá sedada, tu sai, né? E daí os médicos foram legais, tudo, que estavam ali naquela sala, viram que eu tava muito nervosa, me abraçaram e tudo. E daí, quando o Pedro foi sedado, eu saí e ele ficou. Eu fiquei numa salinha orando. Sabe quando tu quer orar, mas tu tá tão desesperado que a tua cabeça tu não consegue nem orar, porque parece que as palavras não vêm na tua cabeça. Eu tava assim, mas o meu coração, ele orava, as minhas lágrimas oravam. E a palavra diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E mesmo que a gente não consiga falar, Deus conhece a intenção do nosso coração. Então, foi assim, eu orei em fé, em espírito. E daí o médico veio, me chamou de novo, porque daí o Pedro já tinha feito o exame, que era pra mim pegar e ficar junto com ele. E naquele momento eu vi que tinha uma coisa errada, porque o médico me olhou com um olhar de pena. Eu senti, sabe? Sabe quando ele viu o que estava acontecendo? Eu não tinha um diagnóstico ainda, ele sabia que eu não tinha um diagnóstico. Então ele olhou pra mim com aquele olhar de pena. E aquilo eu senti na hora que tinha alguma coisa, sabe? Eu senti profundamente na minha alma que tinha alguma coisa. Mas ninguém me falou nada naquele momento. Aí nisso o Pedro já tinha iniciado uma medicação, acredito eu, naquele momento, que era para convulsão. Essas idas e vindas dele seriam uma convulsão também. Porque quando a gente pensa em convulsão, o que a gente pensa? Em algo, a criança se tremendo, ou babando, essas coisas assim, né? Não. Esses apagãos, assim, de ficar parado, também é uma convulsão. Isso foi uma coisa que eu aprendi, porque eu não sabia. Nisso o Pedro já estava melhor daquela convulsão, mas ele estava numa irritabilidade e assim, olha, eu não sabia o que fazer com o Pedro, porque nada contentava. Ele ficou elétrico, ele pulava, ele gritava, ele não conseguia parar, tipo, sentado na cama, ou deitado na cama, ou brincando no chão. Nada era o suficiente. Nem meu colo, nem meu abraço, e na época ele mamava no peito ainda. Nada. Nada era suficiente. E daí ficamos eu e ele naquele quarto, e ao mesmo tempo que eu tava desesperada, eu ouvia. Como é que eu vou explicar pra vocês, pra que vocês entendam? Eu ouvia, mas não uma voz claramente, propriamente dita. Mas eu ouvia como algo como me dissesse, fica tranquilo, fica calma, eu não perdi o controle. E ao mesmo tempo eu pensei, tô ficando louca? Mas naquele momento eu entendi que Deus estava ali, sabe? A gente não estava sozinho, ele estava ali nos sustentando, segurando a nossa mão para enfrentar o que viria, que a gente ainda não sabia. Aí chegou a neuro e daí ela veio contar, olha, mãe, vocês vão... Ela não quis, não. Eu tô até confundindo, desculpa. Eu não quero contar errado pra vocês. Eu quero contar exatamente como foi. Só que agora voltou a emoção toda de novo. Eu tô contando pra vocês, mas o meu cérebro tá lá naquela cena e eu tô vivendo aquilo tudo de novo na minha cabeça. Nisso, a gente subiu pra um quarto. Eles falaram, olha, mãe, vai internar. Vocês vão internar. E a gente subiu pro quarto. Só que antes de subir pra esse quarto, a médica falou, mãe, a gente confirmou através da ressonância, que é câncer. Vocês vão subir para esse quarto e vai ter uma médica oncológica que vai entrar em maiores detalhes com vocês. Naquela hora, tu se desestabiliza, porque tu já tava esperando, eu já tava esperando, porque eu senti o clima, eu vi os olhares,
E eu sabia, e o Espírito Santo falou comigo. Mas ainda assim, tu tem fé e esperança de que tu não vai ouvir. Tu tem fé e esperança de que vai ser uma outra coisa mais fácil de resolver. Que por mais que seja difícil, quando tu ouve a palavra câncer, teu mundo para. Na hora, nisso, meu marido não saía do hospital, não arredava o pé, meu filho. Naquele momento, a minha mãe também estava junto na rua. E ela só me explicou que era câncer, mas ela não me explicou nada dos detalhes. E eu falei, eu posso falar com meu marido? Posso trazer ele aqui pra dentro? Ela pode. Pode, a gente vai abrir a porta. E isso nós estávamos na emergência ainda, não tinha subido pro leito. Nós estávamos no leito da emergência. E daí eu falei, vou falar com ele. E ela falou, pode falar. Tô até nervosa. Pode falar que nós vamos deixar ele entrar. Tá, liguei pro Inácio. E no que eu liguei pro Inácio... Sabe quando tu tá segurando a barra sozinha, junto com o teu filho ali, tu consegue ser forte, tu consegue reagir, tu consegue lutar, mas quando tu tá falando com quem tu ama, tu desaba? Foi isso que aconteceu. Eu não queria fazer isso com ele pra assustar ele, sabe? Porque eu sei que o meu marido, ele é muito mais nervoso do que eu. Só que na hora ali eu não conseguia. Era como se eu fizesse e eu soltasse tudo o que eu tinha guardado naquele período. Então eu liguei pra ele e falei, Inácio, eles vão abrir a porta pra ti. Tu entra aqui porque o Pedro tá com câncer. Eu contei, expliquei mais ou menos o que tinha acontecido. Ele já começou a se desesperar. Mas ele, ao mesmo tempo, tentou ser firme pra não passar pra mim o que ele tava passando lá fora. Só que nisso, aí eu desliguei o telefone, fiquei esperando ele entrar. Ele quase desmaiou na rua, meu filho quase desmaiou. Ele começou a chorar, daí na hora de entrar, ele começou a falar com as enfermeiras, me deixa entrar, aquela coisa toda, que eu nem sabia que tava rolando ali fora. E o meu filho queria entrar, mas ele não tinha 12 anos completos. Não deixaram, né? E meu marido entrou. Daí nisso ele entrou no quarto, se agarrou no Pedro, já abraçou a mim, a gente se abraçou, a gente começou a chorar. E ele falando que não sei o que eu vou fazer, que se acontecer alguma coisa com ele, eu não sei o que eu vou fazer. E daí eu falei pra ele, Deus tá com a gente, eu sei que Deus tá com a gente, Deus tá no controle. E a gente tem que ter fé. E eu tentando ser forte, e ele tentando ser forte também, mas quando a gente ser forte individualmente é uma coisa, mas ser forte junto, a gente acaba ficando mais frágil perto de quem a gente ama, a gente acaba abrindo, né, o que a gente sente dentro do nosso coração. Daí subimos pro leito e eles deixaram o Inácio nos acompanhar, meu marido. A gente subiu pro leito. Subimos, aí o Pedro aparentemente tava bem, porque ele tinha parado as convulsões por causa da medicação, a gente não sabia que era convulsão, mas era. E ele tava falando um pouquinho lento, comparado ao que ele é, mas ele tava falando. E a gente subiu pra esse leito e veio uma médica, uma oncologista do setor lá, falar com a gente. E daí ela contou, olha, vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Eu vou tentar ser breve, eu vou tentar ser direta, porque se fosse comigo, ela disse, eu ia querer que me contassem. Então ela falou, o filho de vocês tem câncer cerebral, é um tipo de câncer raro, infelizmente não tem tratamento. Não tem tratamento, nem no Brasil e nem fora do Brasil, no mundo não há um tratamento para esse câncer. E o que eu tenho para falar para vocês é difícil, ela disse. Eu sei que é difícil, eu sei que ninguém tá preparado para ouvir. Mas vocês aproveitem o filho de vocês, porque nós damos um prognóstico de 6 meses a 1 ano para ele. E infelizmente ele vai partir. Então vocês aproveitem o filho de vocês, porque não há o que a gente fazer, ela disse. Não dá para fazer químio, não faz efeito. Nós já levamos o caso dele por uma junta médica. Tudo isso estava acontecendo e a gente nem sabia. Já tinha uma junta médica envolvida, né? Estudando o caso do Pedro. Eles falaram, não tem como mexer, fazer uma cirurgia, porque nenhum neuro quer tocar. Por ser no tronco cerebral, onde comanda o corpo todo. Qualquer coisinha compromete tudo, porque ali é respiração, movimento, fala, batimentos cardíacos, tudo ali no tronco cerebral, onde está localizado. E o Pedro tinha um tumor de praticamente 5 centímetros no tronco cerebral, né? É 4 e pouco por 4 e pouco, assim, o tamanho dele. Ele é bem grande, ele é uma bola de 5 centímetros no cérebro dele. E não no tronco cerebral. E neuro nenhum no mundo mexe nesse tipo de tumor. E daí eles falaram assim, agora a gente vai conversar de novo com a equipe para ver se a gente entra com algum tratamento paliativo para dar uma qualidade de vida enquanto ele viver, nesse período de 6 meses a 1 ano. E a princípio não queriam fazer nada. E depois, no outro dia, ela voltou falando, mãe, nós decidimos fazer radioterapia. A gente vai fazer a rádio nele, 27 sessões. A gente vai iniciar essas rádios enquanto vocês estão internados para ver como ele reage. Aí ela disse assim, ele é muito novinho. E o tumor
tumor é numa localização extremamente nobre. Provavelmente ele não vai aguentar sessões, ele vai fazer umas 2, 3 sessões e a gente vai ter que parar. Mas a gente vai tentar, para que ele não fique absolutamente sem nenhum tratamento, tá? Eu falei pra ela, eu e meu marido, não, a gente vai tentar. E ele vai fazer todas as sessões. Aí meu marido olhou pra ela e falou, a senhora nunca viu nenhum paciente no mundo ser curado desse câncer? Não existe, não tem uma possibilidade, uma esperança? Aí ela olhou pra ele e falou, vou ser honesta contigo, não tem. Não tem o que fazer. Aproveita teu filho agora, porque não tem cura. Esse tumor, ele é agressivo, ele se desenvolve muito rápido. Aproveita enquanto ele tá lúcido, né? Enquanto ele fala, enquanto ele caminha. Aproveitem ele, porque não tem o que fazer. Aí meu marido olhou pra ela e disse, pois então a senhora vai ver. O meu filho vai ser curado pelo médico dos médicos, que é Jesus. E de lá pra cá, a gente segue nessa fé. E o Pedro fez as 27 sessões de rádio, as primeiras no hospital. Aí nós ganhamos alta. Nós moramos em Triunfo, como eu falei pra vocês, a gente ganhou alta, veio pra casa. Mas as rádios eram todos os dias, às 7 da manhã, de segunda a sexta. Então nós saíamos 5 da manhã de casa pra estar lá a tempo, né? No hospital, para o Pedro fazer as rádios de segunda a sexta, por esse período. O Pedro fez todas as sessões de radioterapia. Eu vou deixar ao longo desse vídeo, já era para mim ter falado isso para vocês antes, cenas do que a gente viveu nesse período para vocês entenderem, tá? O Pedro, ele ia feliz da vida. O Pedro fez amigos que até hoje perguntam pelo Pedro, gostam do Pedro, nos acompanham nas redes sociais. Que o Pedro conquistou muita gente nesse período. O Pedro ia dançando, tinha dias que ele ia rindo, ia bravo, mas depois ia amenizando a coisa ali. Mas ele era uma alegria, ele conversava com todo mundo, as recepcionistas, as enfermeiras. Tinha uns pacientes na época que também estavam em tratamento de câncer fazendo rádio, porém a única criança naquele horário era o Pedro. Então o Pedro virou um xodó, né? Aí todo mundo amava o Pedro, levava um presente pra ele, mimavam ele, levavam um chocolate. E como vocês podem ver aqui, tô deixando aqui pra vocês verem, o Pedro foi muito amado, foi muito mimado. E isso tirou um peso tão grande do meu coração, de ver o Pedro daquele jeito, de ver o acolhimento. Eu vi o amor de Jesus. Eu vi como Deus é bom, sabe? Porque às vezes a gente se revolta com as coisas que acontecem na nossa vida, a gente culpa Deus, né? É tão normal, por que que Deus permite sofrimento? Por que que Deus permite? E a gente viu o amor de Deus nas pessoas, sabe? Deus se revelou através das pessoas, Ele cuidou de nós em cada detalhe, nada nos faltou, nada. E uma coisa que eu não falei antes da gente ganhar alta, né, do hospital, a gente tava no quarto e eu tinha parado de trabalhar, como eu falei pra vocês. Era Páscoa, eu tava cheia de encomenda e cheia de dívida, porque tinha gente me pagando, tinha me pagado antes e eu tinha que fazer o reembolso pra essas pessoas, porque eu não ia poder fazer os produtos pra elas, né? E daí algumas eu entrei em contato, algumas não entrei em contato com todas, algumas aceitaram, entenderam e foram até, assim, incríveis. Falaram, não, Pri, nem te preocupa. Pega esse dinheiro para ajudar com os custos do tratamento do Pedro, não precisa me reembolsar. Teve pessoas que brigaram com a gente, falaram, como tu tem coragem de fazer isso? Agora meus filhos vão ficar sem o ovo, brigaram comigo. Fiz o reembolso para essas pessoas. E nós lá, trancados dentro do hospital, porque a gente ficou 16 dias internado, a primeira vez, né, descobrindo o diagnóstico. E o mover que aconteceu fora daquele hospital, vocês não têm noção, assim, por isso que eu tô falando que eu vi Deus em cada detalhe. Eu não posso vir aqui falar contra Deus, porque Deus foi muito e é muito bom com a gente e com todos que abrem o coração pra Ele. Eu preciso falar isso pra vocês, porque eu fiquei sem renda, meu marido entrou em depressão, não conseguia mais fazer nada, a empresa dele ajudou muito, nossa, eles ajudaram muito. Nós tínhamos um convênio através da empresa do meu marido. Então, as primeiras vezes que a gente ficou no hospital foi pelo convênio. E o convênio dava problema o tempo todo. Ou liberavam a rádio, não liberavam a anestesia. E daí davam uns termos absurdos para nós assinar de 7 mil e pouco, caso o convênio não cobrisse. A empresa ia lá, ligava para eles, xingava, botava a boca, eles davam um jeito, liberavam tudo. Eles nos apoiaram em tudo, em tudo. Quando o Inácio precisou se encostar, porque ele não conseguiu mais trabalhar, ele ficou completamente desnorteado. E a gente, desesperado, a empresa auxiliou, ajudou em tudo e deu tudo certo. O Inácio conseguiu se encostar por um período para que ele pudesse ficar perto da gente nessa correria que virou a nossa vida, todos os dias dentro do hospital, indo e vindo de Triunfo, 75 quilômetros todo dia. E as pessoas da nossa cidade se mobilizaram para nos ajudar. Nós internados dentro do hospital e as pessoas fazendo chá, fazendo rifa, fazendo galeto, fazendo bingo,
tudo que vocês possam imaginar para nos ajudar com esses custos que a gente tá batendo. Porque a gente um dia tava tendo uma vida normal, trabalhando, no outro dia a gente ficou sem nada e nada nos faltou. Eu preciso que vocês entendam a grandiosidade disso. Nada nos faltou. Assim, Deus supriu todas as nossas necessidades e Ele se revelou através da vida de cada pessoa. Cada pessoa. O Senhor fez um mover tão grande e extraordinário que a gente via Ele todo tempo, todo momento. Ele se mostrava, Ele se revelava em amor através das pessoas. E isso é extraordinário. Eu nunca na minha vida vou conseguir agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós. E de lá pra cá, a gente vem vivendo essa luta. Mais uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Quem sabe de tudo, quem determina o início e o fim é Deus. Eles deram um prognóstico de 6 meses a 1 ano pro Pedro. A gente está há 3 anos. E o tumor, que é agressivo, que se desenvolve numa rapidez imensa e não tem cura, ele simplesmente estabilizou. Ele não cresceu 1 milímetro nesses últimos 3 anos. E o Pedro não tem nenhum sintoma. Continua levando uma vida normal. Eles nos disseram que ele não chegaria à idade escolar. E meu filho tá indo na escola. Ele tá no último ano do pré e esse ano tem formatura. E se vocês nos acompanharem, se vocês gostarem da nossa história, gostaram de ouvir aqui esse primeiro vídeo, sentiram que querem fazer parte da nossa família, vocês vão ver a formatura dele, porque eu vou mostrar aqui pra vocês. Inclusive, outra vitória que é a celebração de cada aniversário para uma criança que não viveria de 6 meses a 1 ano, né? Ele tá fazendo 6 anos, agora dia 14 de maio, e a gente vai celebrar com uma festinha, e vocês estão convidados, porque eu vou gravar e mostrar tudo pra vocês. Então, gente, a nossa história é muito grande, ela não se resume só nisso. Nós temos 3 anos de trajetória, mas esse vídeo tá enorme, eu não queria deixar um vídeo tão grande assim pra vocês, um vídeo tão grande. Eu peço até desculpa por ser o primeiro vídeo, eu não sei como é que vocês vão gostar de vídeos, é que tem gente que ama vídeos longos, eu amo vídeos longos. Eu tenho umas pessoas que eu acompanho no YouTube há muito tempo, e quando elas botam um vídeo de 15, 20 minutos, eu fico muito chateada, porque eu quero pegar minha xícara de café e assistir um vídeo de 40, 50 minutos, mas tem gente que não gosta, então esse vídeo já ficou longo, eu peço desculpa pra vocês, mas eu tenho muita coisa pra contar ainda, muita coisa. Esse vídeo ele foi um vídeo mais parado. Outra coisa que falam também, vocês têm que fazer vídeo de movimento, andando pela casa, mostrando as coisas, só que esse vídeo não é um vídeo de rotina, é um relato da nossa história, é um nosso testemunho, uma parte do nosso testemunho, porque eu tenho muito mais pra contar pra vocês. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo, eu espero que vocês tenham entendido um pouco, que vocês tenham gostado. Se vocês têm dúvidas em relação ao diagnóstico, porque eu falei demais, mas ainda assim eu não falei tudo, tem muito mais coisas, por exemplo, sintomas característicos dessa doença, eu posso fazer um vídeo pra vocês contando, se vocês quiserem, porque tem sintomas clássicos desse tipo de câncer, que toda criança que é diagnosticada, infelizmente, com esse tipo de câncer tem esses sintomas. E são coisas que eu não relatei nesse vídeo, porque, como eu disse, são muitos detalhes. Se vocês têm interesse em saber sobre sintomas e conhecer essa família, porque não serão só vídeos assim, falando do nosso testemunho e falando do câncer, mas eu quero fazer vídeo de rotina, eu quero mostrar pra vocês a rotina do Pedro, o jeitinho que ele é, espontâneo, amoroso, eu quero mostrar pra vocês meu marido, meu filho Samuel, quero mostrar a rotina da nossa família, mostrar nós fazendo as nossas comidinhas, meu filho de 14 anos que vai fazer 15, gente, ele é um masterchef, ele faz comida melhor que eu, ele faz coisas incríveis, então vocês sejam bem-vindos nesse canal, porque eu quero começar a compartilhar a rotina da nossa família aqui com vocês. Faz tempo que eu tenho sentido no meu coração, eu vou falar pra vocês, faz mais de 2 anos que Deus fala pra mim, faz um canal no YouTube, faz um canal no YouTube. Eu fiz não, porque eu sou medrosa, porque eu sou envergonhada, eu sou tímida, e no Instagram tu ainda faz uns videozinhos curtos, tu ainda tem o auxílio do filtro, que aqui no YouTube não tem, é a cara nua e crua do jeito que ela é, eu sou isso aqui, galera. Então se você gostou do que você assistiu aqui, se você se identifica de alguma maneira, se você gosta de vídeos divertidos, de rotina em família, porque eu não quero falar só de dor aqui, eu quero falar de milagre, de superação, eu quero falar de vida, eu quero mostrar pra vocês a alegria que é, mesmo na dificuldade, ter uma vida que é conduzida por Deus. Então eu convido vocês a fazerem parte dessa família. Obrigada por assistirem até aqui.
Eu não tô acostumada com isso, é o primeiro vídeo, mas eu já vou falando, pessoal. Se vocês assistiram até aqui e gostaram desse vídeo, deixa o seu like, deixa o teu comentário. Se vocês tiverem dúvidas em relação ao câncer ou qualquer coisa sobre o que eu falei, deixa aqui nos comentários, comente pra nós, deixa o teu coração. Assistiu até o final? Não tem dúvida nenhuma, mas assistiu até o final? Deixa um coraçãozinho aqui pra mim saber se você gostou, que eu vou responder pra você. E compartilha pra que esse vídeo chegue em muito mais pessoas, pra que a gente consiga entrar em outros lares e falar do amor de Deus e mostrar para as pessoas que estão passando uma luta, que há uma diferença enorme entre passar uma luta sozinho e entre passar uma luta com Deus. Então, muito obrigada, meus amores, por assistirem até aqui. Deus abençoe.